Débora, o Elton, Heitor, a Juliana, Maria Fernanda, Mariana Malta, Ravi, Tainá Massuchini e o Wellington. Os sintomas mais comuns que aparecem são a dísnea de esforço, a ortopneia e dísnea paroxística noturna, fadiga, intolerância ao exercício e redução da capacidade funcional. Já os sintomas clínicos que mais comuns que se apresentam é a regurgitação jugular, edema periférico, hepatomegália dolorosa e crepitante pulmonar. A principal classe terapêutica farmacológica em pacientes com insuficiência cardíaca são os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que o sistema SRA é um dos principais responsáveis pela progressão da insuficiência cardíaca, porque ele provoca vasoconstrição e retenção de sódio e água, aumentando a sobrecarga do coração. Por isso, esses medicamentos, que são esses três, eles atuam bloqueando esses sistemas. Nós temos o Zieca, que inibe a enzima conversora de angiotensina, diminuindo a forma da angiotensina 2. Já quando o paciente não tolera os Ziecas, nós usamos o BRA, que bloqueia diretamente o receptor de angiotensina 2. E mais recentemente surgiu o ARNI, que é a associação de um BRA com um inibidor de neprilisina. Esse mecanismo potencializa os efeitos benéficos dos peptídeos natriuréticos e ajuda na vasodilatação. Nós temos também os beta-bloqueantes, que é o carvedilol, o bisoprolol e o metoprolol. Os antagonistas da aldosterona, que seria o espirolactona e eplerenona. E temos os ISGLT2, que seria o cotransportador de sódio e glicose. Eles fazem o rim eliminar mais glicose e sódio pela urina, que seriam dapaglifosina e empaglifosina. E diuréticos, que furosemida e hidroclorotiazida. Bom dia. Bueno, como os companheiros falaram, a insuficiência cardíaca é uma síndrome. Ela é complexa, caracterizada pela incapacidade do coração bombear a sangue do ventrículo esquerdo hacia todo o organismo. Ou a fazê-lo com pressões elevadas. O ventrículo não se relaxa, ele não enche adequadamente, se revela como uma disfunção diastólica, que o ventrículo ele fica hipertrófico, ele se fibrosa, perde a elasticidade e perde essa capacidade de bombear a sangue. Dentre esses medicamentos que envolvidos no tratamento da insuficiência cardíaca, que o colega acabou de falar, vamos nos aprofundar um pouco mais. O tratamento farmacológico visa reduzir os sintomas, visa melhorar a qualidade de vida, prevenir hospitalização e aumentar a sobrevida. O objetivo seria prevenir eventos cardiovasculares graves, como morte súbita, internações, diminuir a progressão da disfunção cardíaca, que é a incapacidade do coração, do ventrículo bombear, o ventrículo esquerdo bombear o sangue para o organismo. Também melhorar a tolerância ao esforço e reduzir a congestão e aliviar sintomas como dispneia, edema, fadiga. As principais classes farmacológicas
os inibidores da enzima convertidora de angiotensina 1 em angiotensina 2. O exemplo é enalapril, captopril e zinopril. O mecanismo desse medicamento: inibem a enzima convertidora de angiotensina. A enzima convertidora de angiotensina 2 é a que provoca a vasoconstrição. Inibindo essa conversão da angiotensina em angiotensina 2, impede a vasoconstrição e melhora o fluxo sanguíneo gasto cardíaco. Benefício: reduz a mortalidade e hospitalizações e melhora a função ventricular. Mas também tem efeitos adversos, como a tosse seca, hipotensão, hipercalêmia, angioedema. Evidências: estudos como a SOLVIT demonstram redução significativa da mortalidade. Outra classe de medicamentos bloqueadores do receptor de angiotensina 2, BRA. O mecanismo é idêntico ao primeiro, pero é utilizado quando o paciente tem algum inconveniente com o primeiro medicamento. Exemplos do BRA seria losartana, valsartan, candesartan, telmisartan. O mecanismo: eles bloqueiam receptores AT1 da angiotensina 2. Novamente, a angiotensina 2, ela não provocará a vasoconstrição. E com isso evita também o remodelamento cardíaco. Indicações para pacientes intolerantes ao IECA, principalmente pelo efeito adverso da tosse. O paciente não se deu bem com esse medicamento IECA, ele pode usar o BRA. Numa outra classe, os inibidores do receptor de angiotensina neprisilina. A angiotensina neprisilina, ela também provoca a vasoconstrição. E como que ela provoca essa vasoconstrição? Ela degrada o péptido natriurético. O péptido natriurético é responsável pela vasodilatação. Ela estando presente, ela degrada esse péptido natriurético e evidentemente provoca a vasoconstrição. Então, o inibidor, o medicamento que inibe o receptor da angiotensina neprisilina evita a vasoconstrição. Exemplo: sacubitril associado ao valsartan. O mecanismo: o sacubitril ele inibe a degradação do péptido natriurético, como eu disse, e promove a vasodilatação, natriurese, associado ao BRA. Benefício: melhora a sobrevida e reduz hospitalizações. Evidências: ensaio clínico internacional Paradigm mostrou superioridade desse medicamento em relação ao enalapril. Mas também tem efeitos adversos, como hipotensão, hipercalêmia e angioedema. Outra classe de medicamentos são os beta-bloqueantes, a exemplos: carvedilol, bisoprolol, metoprolol, succinate. Mecanismo: bloqueiam receptores beta-adrenérgicos, como vocês se recordam bem, reduzindo a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração, né? E aumenta com isso o gasto cardíaco, aumenta a força do coração bombear o sangue e aumenta a oxigenação, aumenta o oxigênio do corpo. E
previne também o remodelamento cardíaco, previne a hipertrofia dos ventrículos. Ele reduz a mortalidade, melhora a fração de ejeção, que a fração de ejeção é uma medida, né? Indica a porcentagem do sangue que é bombeado do ventrículo esquerdo em cada batimento cardíaco. Tem efeitos, ele reduz a mortalidade, melhora a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, melhora a tolerância ao exercício e também possui efeitos adversos, como no caso de uma sobredose, bradicardia, hipertensão, fadiga, broncoespasmos. Um outro medicamento, uma outra classe, os antagonistas de aldosterona. Exemplo, a espironolactona e a escleronona, como o colega falou. O mecanismo. Como que esse medicamento age? Bloqueia receptores de aldosterona, reduzindo a retenção de sódio e água. Reduzindo a retenção de sódio e água, porque elimina mais sódio, elimina mais água, diminui a pressão arterial. Benefícios: reduz a mortalidade e hospitalizações, mas também tem os efeitos adversos, como a hipercalemia, a ginecomastia, no caso da espironolactona. E evidências de estudos Hales mostrou redução da mortalidade em insuficiência cardíaca grave. Uma outra classe de medicamento, como o colega relatou, o ISGLT2. É o inibidor do cotransportador sódio e glicose. Esse medicamento inicialmente foi desenvolvido para tratar diabetes mellitus, tipo 2. Mas ele demonstrou bons resultados também no tratamento da insuficiência cardíaca. Ele atua nos rins, especificamente os túbulos proximados, onde a glicose é reabsorvida e volta para o sangue através desse transportador SGLT2, o transportador da glicose. Então, se a gente inibe esse transportador, essa glicose não vai ser reabsorvida, ela vai ser eliminada pela urina. Resultado: diminui a glicose, reduz a pressão arterial, perda de peso e também uma proteção cardíaca e renal. Também tem efeitos adversos, como infecção urinária, genitais, porque essa glicose ela é eliminada na urina. Tem risco de desidratação, hipotensão, cetoacidose. Uma outra classe de medicamento são os vasodilatadores. Por exemplo, a hidralazina, o dinitrato de isosorbida. A indicação é para pacientes afrodescendentes com insuficiência cardíaca sintomática ou intolerantes ao IECA e ao GAD. Pacientes afrodescendentes é porque essa população ela é uma população com maior prevalência para essa enfermidade. Por isso, essa medicação é mais direcionada. Tem benefícios que reduz também a mortalidade em grupos específicos. Efeitos adversos: cefaleia, hipotensão, taquicardia reflexa. Uma outra classe, a ivabradina. Frequência cardíaca alta em ritmo sinusal. A ivabradina, ela geralmente é associada a beta-bloqueadores. Mecanismo: inibe a corrente IF no nódulo sinusal, reduz a frequência cardíaca, inibe o disparo do impulso cardíaco, sem afetar a contratilidade. Indicação: pacientes em ritmo sinusal com tração
de ejeção do ventrículo esquerdo muito baixa, abaixo de 35%. E frequência cardíaca abaixo de 70 batimentos por minuto. Benefício: reduz hospitalizações, efeitos adversos, bradicardia e alterações visuais. Uma outra classe são os digitáticos. A digoxina. Exemplo de digoxina. Esse medicamento aumenta a força de contração do coração, o mecanismo. Inibe a bomba sódio, potássio, TPase, aumentando o cálcio intracelular. É um efeito inotrópico positivo. Ele aumenta a força do coração. Reduz a frequência e aumenta a força. Mecanismo. Benefícios: reduz a hospitalização, melhora sintomas, porém não reduz mortalidade. É um medicamento que é utilizado normalmente em insuficiência cardíaca com fração de ejeção mais elevada. Ele não reduz a mortalidade, ele melhora os sintomas. Outra classe seria os diuréticos. A exemplo, furosemida, que é um diurético de asa, a hidroclorotiazida, também é muito utilizado. E o mecanismo aumenta a secreção de sódio e água, reduzindo a congestão. Elimina sódio e água, reduz a pressão arterial. Reduz a pressão arterial, reduz também o risco de insuficiência cardíaca, o risco de remodelamento cardíaco. Efeitos adversos: hipocalemia, tonatremia, desidratação. Não reduz a mortalidade, só melhora os sintomas. Enfim, as considerações especiais em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, aquela que está acima de 40%, de 49%. O tratamento é focado no controle de comorbidades, como a hipertensão arterial, a fibrilação auricular, diabetes mellitus. Por isso, o uso deve ser cauteloso. O ajuste é individualizado de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a tolerância do paciente, com o fenotipo do paciente. O manejo farmacológico de insuficiência cardíaca exige a associação de medicamentos com efeitos comprovados tanto na redução da mortalidade, como nós dissemos aqui, o IECA, o BRA, o ARNI, os beta-bloqueadores, antagonistas de aldosterona e fármacos para alívio dos sintomas, como os digitálicos, e diuréticos. A escolha do regime deve ser baseada no fenotipo clínico do paciente. Se o paciente tem fração de ejeção alta, se o paciente conservado, se o paciente tem fração de ejeção baixa, de acordo ao fenotipo, de acordo à fração de ejeção e a tolerância do paciente, que vai ser feita o ajuste dessa medicação, a escolha e o ajuste da medicação. Descompensada. A insuficiência cardíaca descompensada é uma síndrome, né? É resultado de um dano estrutural e funcional do miocárdio, e que leva à descompensação da insuficiência cardíaca descompensada. E cardiovasculares é síndrome coronária aguda, hipertensão arterial, fibrilação arterial e arteriose. Sistêmica, né? Piora da função renal, infecção, febre, hipoxêmia, anêmia. Pode ser relacionada ao paciente, a não adesão ao tratamento farmacológico,
ingestão excessiva de sódio, de líquidos, entre outros, relacionada ao sistema de saúde. Pode ser que o paciente não tenha atenção primária sobre a insuficiência cardíaca. Pode também ter não ter acesso à medicação para a insuficiência cardíaca. E como o paciente com insuficiência cardíaca descompensada chega chega? Ele, a parte do tratamento, pode enfocar no tratamento. Né? O tratamento vai ser, primeiramente, se o paciente, geralmente se usa furosemida, né? Se o paciente tiver com edemas, enfim, e a furosemida, administrada a furosemida, dependendo da situação, em doses um pouco elevadas, para ajudar na dentro do paciente. E se o paciente evolui bem, se usa os beta-bloqueantes. Né? E se caso o paciente tiver uma boa melhora, ou tiver uma hiperfusão, tiver uma hipotensão, uma congestão, aí se usa os inotrópicos, que é a dobutamina, milrinona, levostimidante. E assim deve ser usado os menores doses possíveis, talvez fazer relacionado a frequência e passando a monitoramento do paciente. O mais usado é o dobutamina, o inotrópico mais usado. Tá? Sim. Eu vou citar mais, completar um pouco do que os colegas falaram sobre a associação das medidas não farmacológicas ao tratamento farmacológico. Como falado, para não ficar redundante aqui, a restrição de sal e líquido. O sódio, se restringe o sódio, pelo que foi falado, a predisposição ao edema, e a restrição de líquido é recomendada na insuficiência cardíaca em casos avançados. Se restringe a quantidade de líquido. Ou no caso de hiponatremia dilucional com sódio menor a 135. Monitoramento do peso diário é importante porque o aumento do peso é um marcador sensível de retenção hídrica e, se detectado precocemente, pode-se ajustar a dose de diurético. A atividade física regular ela deve ser supervisionada e atividade física aeróbica são as mais recomendadas, deve ser evitada as atividades físicas intensas e a reabilitação cardiopulmonar também é super importante, pois aumenta a sobrevida do paciente. A vacinação é de extrema importância, pois as infecções respiratórias são gatilhos e descompensam a insuficiência cardíaca. Ditos pacientes têm reserva cardíaca diminuída e qualquer infecção aumenta a demanda metabólica e o coração não consegue suprir. Suspensão do tabagismo e do álcool. O consumo do álcool atrapalha a aderência do tratamento, em primeiro lugar, e é uma causa direta de miocardiopatia alcoólica, além de aumentar os riscos de arritmia e prejudicar a função contrátil do miocárdio. Suspender o álcool evita a progressão da doença e reduz o risco de morte. Já o tabaco, o mesmo é altamente lesivo ao sistema cardiovascular. Então, o paciente com insuficiência cardíaca piora a função endotelial vascular. Também vai favorecer a aparição de infecções respiratórias, né, como falado antes, são gatilhos para descompensação. E a educação do paciente e dos familiares, né? De extrema importância falar sobre o tratamento para que haja adesão do tratamento para prevenir a descompensação e melhorar a qualidade de vida. Essas medidas são essenciais para o êxito do tratamento e prevenção das descompensações.
Como considerações finais, né, nós, como já falado pelo outro grupo, insuficiência cardíaca, síndrome progressiva, alto impacto clínico e social. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Temos os 4 pilares farmacológicos, que são os beta-bloqueantes, os inibidores do SLAA, os antagonistas de mineralocorticoides e os inibidores de ISGLT2. Já com a fração preservada, o objetivo principal é controlar os sintomas e os fatores de risco, e se pode usar diuréticos, beta-bloqueantes e ISGLT2. O objetivo é reduzir mortalidade, diminuir a hospitalização, melhorar a qualidade de vida. Com isso, nós concluímos que o manejo farmacológico da insuficiência cardíaca exige a associação medicamentosa com efeitos comprovados na redução da mortalidade e fármacos para alívio de sintomas. A escolha do regime deve ser baseada no fenótipo clínico, na fração de ejeção e na tolerância do paciente, sempre com avaliação periódica. Graças.